Luiz, a primeira questão que eu gostaria de lançar a respeito de 45 do segundo tempo para você é, na verdade, é uma questão também como uma observação. Eu sinto que grande parte do seu trabalho, é, principalmente ali no início, que se deu com o Retrato Falado, e depois se passou por alguns filmes como Cristina Quer Casar e também De Onde Eu Te Vejo, tem sempre me parece sempre ter um tom de crônica, no sentido de observar questões do cotidiano e de personagens e também dramas de personagens anônimos e destacá-los, colocá-los num protagonismo. E, de certa forma, eu também tenho essa sensação dentro do 45 do segundo tempo. Tenho interesse de saber quais foram as questões cotidianas ou os fatos que, de repente, o inspiraram aí para o envolvimento nesse projeto. Então, Alex, eu acho que sim, é uma busca minha de trabalhar em cima de questões do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, do nosso drama humano, e a gente põe uma lupazinha e acha aquela figura e é ela que nós vamos retratar, aquela história que a gente vai contar, né? No caso específico desse aqui, eu acho que eu tinha muita vontade de contar a coisa da ação do tempo, né? Quando você assistiu o filme, né, Alex? Tá. Ação do tempo. Quando você tem um reencontro de três amigos, 40 anos depois, eu acho muito interessante a gente entender o que aqueles caras há 40 anos atrás idealizaram para a vida e o que eles se tornaram. Qual foi a busca de cada um e o que eles encontraram na vida, cada um. No nosso filme especificamente, no momento em que tem esse encontro, eles escondem um pouco o jogo, né? Como é que vocês estão? Não, tá todo mundo bem e tal. De repente, o personagem do Tony Ramos, que é o Pedro Baresi, se coloca e expõe, ó, para mim tá um desastre. E faz uma revelação bastante forte. A partir daí, os outros também começam a se expor. E por conta desse encontro, eles resolvem fazer uma viagem, quase que uma viagem para voltar ao passado, né? Do passado que se idealizou. E nessa viagem, que eu acho que é bonito, que o encontro desses três, durante essa viagem, vai cada vez mais se ampliando e nós vamos entendendo que, na verdade, eles não estão viajando para o passado, eles estão viajando para se encontrar no presente. E a partir daí, desse encontro do presente, aí sim tocar o presente e o futuro. Então, o que me encanta do filme é realmente, como eu concordo com você, são crônicas de pessoas comuns, né? Por isso que eu acho que o filme tem uma capacidade de diálogo muito forte com quem assiste, porque a gente se vê de uma certa forma, você se vê naquelas personagens, naquela busca, nos dramas, nas alegrias. Agora, tudo isso envolto, né, numa comédia em que não se furta a aprofundar temas importantíssimos dos nossos dias. É isso. E outro aspecto muito importante desse cinema que tem esse tom de crônica também é a exploração dos ambientes que esses personagens estão transitando. E me chama muito a atenção como o cinema que você produz geralmente privilegia muito os espaços. Eu sei que você é paulistana e muitos dos seus filmes, inclusive, enaltecem muito alguns cartões postais, de São Paulo. Eu tenho muita curiosidade de saber sobre a importância para você de trazer São Paulo também como uma personagem e de destacar locais que são de conhecimento de muitos, ou de todos os públicos, e também como foi também construir uma narrativa que, de certa forma, tem muitas características de road movies. Tenho curiosidade de saber as demais locações, cidades foram exploradas para contar essa história.
Então, o ponto de partida do filme tem a ver com o marco da cidade, foi quando o metrô em São Paulo foi inaugurado, né? Então, isso foi nos anos 70 e é um ponto de partida. Foi quando esses três amigos se encontraram, na verdade eram quatro, para tirar uma foto, e 40 anos depois eles se reencontram. Eu costumo dizer, Alex, que esse filme é um filme mais do que tudo universal. Ele poderia acontecer em qualquer parte do planeta, assim, qualquer cidade do Brasil. Agora, eu me inspirei numa coisa muito paulistana. Sou nascido, criado e vivo aqui, quer dizer, eu adoro São Paulo, é uma cidade, então eu acho que é natural a gente tentar retratá-la, mas retratá-la de um jeito com muito critério, porque no caso desse filme, o nosso personagem, um dos protagonistas, que é o Pedro Baresi, né, vivido pelo Tony Ramos, ele é dono de uma cantina. Isso já traz para a gente uma origem italiana, né? Já traz a italianice de São Paulo. Né? Essas cantinas, em geral, elas se concentravam na Bela Vista, então foi para lá que a gente foi, no bairro do Bexiga. Né? Aí a gente fez com que todo o entorno disso, que é muito mais entre Bexiga e o centro, né, fosse o espaço maior do filme, e aí sim retratá-lo. Eu acho São Paulo uma cidade muito, muito, muito rica visualmente. Então, quando eu filmo, eu tenho essa vontade de explorar a cidade, de mostrar alguns cantos. Principalmente, você falou de cartão postal, eu não sinto que tenha um grande cartão postal no filme, mas eu sinto que tem a respiração do centro de São Paulo, sabe? Das avenidas, de uma arquitetura anos 50, 60, o Bexiga com toda a sua beleza, decadência e reavivamento que está tendo hoje. Então, isso eu acho que é uma coisa natural de você explorar. Eu acho que no cinema a gente explora o espaço desses personagens e explora, e a gente tem que saber ter um critério para isso. O nosso critério foi: vamos pegar essa São Paulo que foi muito influenciada, né, pela colônia italiana, e é isso que a gente buscou. Em relação ao road movie, sim, no meio do filme começamos um road movie, que era a ideia, né? Eu falo que essa viagem ao passado para encontrar o presente, né? E a gente optou, né, por fazer uma coisa também muito característica aqui, e acho que não é de São Paulo, é de qualquer povo, né? Aquela coisa da cidade das férias. Qual que era a cidade, qual que era o lugar que você ia com seus amigos para as férias? E a gente optou por uma cidade chamada Areado, em homenagem, tanto por ela se encaixar muito bem ao roteiro, né, de ser uma cidade de interior mineira, em que você pode ter, que você tem as lembranças do pão, daquela que aquela tia fazia, ou daquela comida, ou da caixa d'água, ou das brincadeiras na cidade, e é uma homenagem também à cidade de um dos autores do filme, que é o Leonardo Moreira, que vem de Areado. Então, a gente optou por fazer Areado, foi uma opção dessa busca de mostrar como a gente tinha, né, e tem até hoje, né, chegam as férias escolares, para onde nós vamos, tudo mais, e esses garotos, hoje, senhores e suas lembranças sobre essa cidade. E a questão do road movie, eu acho o road movie muito rico como possibilidade, né, para um cinema, né, essa coisa de você fazer uma história em movimento, né, que vai atingindo coisas, onde nós vamos chegar, onde nós vamos chegar. Foi essa a opção. Eu imagino que é sempre muito complicado o processo de escalação para um projeto, e deve ser ainda mais quando você precisa lidar com três protagonistas, cuja química entre eles é essencial. Eu me pergunto se quando você, junto com os seus demais colaboradores no roteiro, desenvolveram o 45 do segundo tempo, vocês já tiveram Tony, Cássio e Ari em mente, e se não, como que foi todo esse processo de escalação para eles viverem esses Alex, protagonistas? eu brinco que esse filme foi feito entre amigos, com amigos, sobre amigos, porque
toda a equipe técnica já é uma equipe de parceiros e de artistas que a gente trabalha há muito tempo, então tem um contato muito grande. Então, ali já tinha uma coisa muito forte de amizade, que também, eu acho que, de alguma forma, isso vem para a imagem. No roteiro, quando a gente começou, o roteiro partiu já com a possibilidade de ser o Tony. Então, foi escrito para o Tony. E quando o roteiro ficou pronto, eu quis mandar para o Cássio, que é um parceiro também de longa data, já fez muita coisa juntos, além de termos uma relação pessoal forte. E aí mandei para o Cássio topou. E o Ari, eu também tenho uma história de trabalhos com o Ari, que vai lá eu fui assistente de direção de um curta com o Ari. Então, assim, desde lá atrás, a gente se encontra em vários projetos, no teatro, na TV, no cinema. Então, são três atores, né, que eu já tinha uma relação muito forte. E o Tony, eu tinha feito uma série com ele na TV Globo, que é A Mulher do Prefeito, que a gente se deu muito bem. Eu falei, pô, vou batalhar para a gente se juntar um set novamente, e deu certo no 45. É um talento incrível, e os três, eu acho que tiveram uma relação muito especial desde o início, nos ensaios. No primeiro dia de ensaio, já o Ari não conhecia os dois, o Cássio e o Tony se conheciam. Mas, desde cara, já começou uma relação que começou pelas brincadeiras e todo mundo se abrindo e contando histórias. Aquilo lá, eu via que aquilo lá estava criando uma relação muito forte. Eu me coloco como o quarto amigo, o amigo invisível, né? Mas uma relação muito forte entre nós quatro, e que eu acho que isso foi fundamental e a base para que a gente tivesse as cenas que eu acho que o nível das cenas que eu acho que eles chegaram em atuação, porque eu realmente tenho muito orgulho de ver o trio em cena, sabe? Você acredita naqueles três como amigos de infância que se reencontraram. Você vê que tá ali, tá pelo olhar de cada um para o outro, né? Uma relação muito forte. Eu quero, ainda dentro dessa questão, querer saber um pouco mais em relação ao Tony, porque, enfim, sendo um ator veterano com o corpo de trabalho que ele apresenta, não há nada que ele não seja capaz de fazer. Mas eu acho que, pelo menos em termos de cinema, que é a linguagem que eu mais acompanho, o Tony não costuma trabalhar com tanta frequência, são esporádicos os projetos que ele se envolve. E mesmo apontando tudo isso, né, o veterano com o currículo que ele apresenta, eu, como espectador, me surpreendi muito com o trabalho que ele apresenta nesse filme, sobretudo pela vulnerabilidade emocional ali exposta em várias cenas. Você se surpreendeu também com o que o Tony entregou em cena, mesmo, enfim, tendo conhecimento, essa amizade com ele? Como que você avalia o trabalho que ele entregou ao filme? Eu acho que o Tony é um mestre. Ele é um mestre, ele tem uma carreira incrível, tanto no cinema como na televisão, como no teatro. E trabalhar com o Tony, além de um prazer imenso, porque ele é o tipo de ator que faz com que a gente fala, né, que faz com que o roteiro cresça, né? Então você vem com uma ideia, ele sempre te dá alguma coisa a mais, que daí você vai na discussão ali. Então tem uma troca muito grande. Ele é um tipo de ator que é muito gostoso de trabalhar, porque o tempo inteiro você tem uma troca entre diretor e ator, assim. Ele sempre muito criativo, muito trazendo possibilidades para aquele personagem. Agora, ele é um mestre. Ele pegou o roteiro, estudou e decupou o roteiro inteiro de uma forma incrível. Ele tem outra coisa que é muito importante, é o entendimento do que nós estamos, aonde a gente queria chegar, e ele criou esse cara maravilhoso. Quer dizer, eu gosto que você falou da vulnerabilidade, né? Esse cara frágil, esse cara que está para fora, tentando segurar a vida, vendendo almoço para pagar o jantar, aquele cara que parece que não cansa, mas altamente vulnerável, né? Frágil, né? Na situação que ele está vivendo.
Eu acho que, assim, eu sou muito encantado com o trabalho dele, da vida inteira dele, agora muito encantado com o que a gente chegou no filme. Eu acho um grande, um enorme momento do Tony no filme, sabe? Eu acho que ele se entregou demais, ele acreditou desde o início, desde o primeiro momento que eu mandei para ele o roteiro, eu tive um parceiro imenso, né? Ele acreditou muito no filme, como até esse momento, né? A gente lançou o filme ontem, quinta-feira, hoje, sexta-feira, dia 19 de agosto, segundo dia, estão aqui, estou eu falando com você, ele tem alguns compromissos também com outras pessoas para a gente continuar essa divulgação e fazer acontecer, porque a participação do Tony não se encerra, isso que é incrível dele, ele não se encerra no último dia de filmagem. Ele continua, ele batalha pelo filme, ele quer que o filme aconteça. Então, estamos nós, eu e ele, Cássio, Ari, Denise, todo mundo trabalhando, divulgando o filme para fazer acontecer, para fazer com que as pessoas assistam, gostem e espalhem o filme para ele. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Tony acho que foi o último filme do Rui Guerra, ou talvez o penúltimo, e assim, é um filme que tinha sido produzido há Quase mais de memória. 5 quase memória, tinha sido produzido há mais de 5 anos, e ele estava bem empenhado quando finalmente foi possível, enfim, Lançar. lançá-lo comercialmente, né? E de fato, ele é bem comprometido com os trabalhos cinematográficos em que ele está envolvido. E Luiz, como uma última questão, eu não gosto muito de categorizar um cinema masculino ou um cinema feminino. Eu acho que cinema trata sobre pessoas, independente ali do gênero que é privilegiado. Mas ainda assim, 45 do segundo tempo, eu vejo que é um filme que está contando sobre muitas questões que talvez façam mais parte ali do universo masculino, é mais particular aos homens acima dos 50, 60 anos. Eu me pergunto se, de certa forma, o que vemos nesse filme tem muita conexão com algumas crises, com algumas questões que você também atravessa como um contador de histórias, e o quanto foi importante, mesmo dentro desse filme que traz protagonistas masculinos, também ter presenças femininas que eu considero bem importantes e bem sensíveis, sendo da Denise Fraga e da Luísa Cardoso. Eu acho, Alex, que o filme ele traz questões de todos nós, na verdade, né? Através daqueles três caras, a gente revisita um pouquinho. Eu acho que ele te dá a chance pelo entretenimento, pela graça, né? Pelo momento de comédia. Daí a gente aprofunda, daí você cai em discussões muito importantes, atuais, e que a gente realmente aprofunda. Eu acho que o filme conta a história de três homens, mas que são três homens que a gente reconhece com questões que são de todos, sabe? Eu vejo pela reação, inclusive, das mulheres que assistem o filme. Eu acho que o filme também tem um olhar muito feminino sobre aqueles caras, né? E ele tem duas mulheres em duas situações fundamentais para o desenvolvimento da história. Então, eu, particularmente, sempre trabalhei com histórias bastante femininas, né? Fiz uma delas, uma série que eu amo, que é o Três Terezas, que são histórias de três mulheres e tudo mais. Eu acho que dessa vez a gente está contando pelos homens uma história muito mais da emoção humana, do que é do nosso sentimento, sabe? Então, eu realmente acredito que existe um diálogo do filme com o público, no sentido que quando você vê a relação da personagem, por exemplo, do Felipe Bragança, que é o filho do Cássio Gabos, e da Denise no filme, ali você tem uma questão muito importante de uma geração e da relação com seu pai. Quando você pega a questão da Denise, é uma questão de uma mulher atual, né? De uma mulher
dos nossos tempos, questionando e colocando coisas também lá muito importantes. Quando você coloca o Pedro, mesmo na crise que ele está e na idade que ele tem uma crise que é muito comum a todos nós, e a você e as pessoas mais novas que você, né? Hoje, inclusive no momento de eleição tão discutido, né? Qual que é o caminho do jovem no Brasil? Que o caminho do jovem no Brasil tem sido tentar vender o almoço para, se der, pagar o jantar. Essa é a verdade, né? E de todos nós. Estou falando do jovem porque a gente tem que se preocupar com isso. Estava escutando agora um pouquinho de uma entrevista política aí falando sobre isso. Então, eu acho que o filme ele trata de questões que nos envolvem, que estão presentes no nosso dia a dia, independente do gênero, né, do sexo. Então, nesse sentido, eu entendo quando você fala que é uma história, em teoria, mais masculina, porque é a história de três caras que representam a história, mas, na verdade, ela é universal, ela está presente em todo mundo. Luiz, é perfeito. Eu agradeço a sua disponibilidade mais uma vez por considerar essa entrevista e desejo sucesso aí com a exibição nos cinemas de 45 do segundo tempo e também por projetos que estejam por vir. Obrigado novamente. Valeu, Alex. Foi um prazer falar com você. Estamos aqui sempre que você quiser. Perfeito. Até uma próxima. Valeu, um abraço.